Finalizou já. A gente já finalizou essa oração aqui do monte já. A gente já subiu lá em cima. Lá em cima no topo do monte, já subimos lá. Aí eu não quero ir embora sem deixar uma palavra para você, né? Aí você sabe que é a palavra que fala com a gente, né? E a gente tá no mês de escola bíblica, né? Lá no Belenzinho, em São Paulo. Tá acontecendo a escola bíblica de obreiros. E eu abri a Bíblia aqui agora e Jesus me deu aqui uma palavra. Eu vou mostrar para você, que eu vou falar essa palavra aqui para você, né? Eita, meu joelho não quer mais dobrar, hein? Mas veio a palavra do Senhor aqui, Atos capítulo 28. Atos capítulo 28 fala em Paulo na ilha de Malta. Glória a Deus, né? Paulo na ilha de Malta. Quando fala de Paulo, você sabe, né? Quando fala de Paulo, né? É do apóstolo Paulo. Eu já desci de lá de cima do monte já desci de lá de cima do monte. Jesus já falou comigo lá em cima. Tá descendo uma garoa aqui. Vai começar a chover. E eu preciso ir para casa. E Deus me deu essa palavra aqui. E eu quero passar essa palavra para você. Foi quando o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, que já se viu falar, né? Amém? O apóstolo Paulo, ele é um dos maiores missionários que a gente já viu falar. E ele não ficava parado no lugar só. O apóstolo Paulo, ele, prisioneiro como ele estava. Mas por que ele estava prisioneiro? Porque ele pregava a verdade, a palavra de Deus. E as pessoas não gostavam de ouvir a verdade. As pessoas ficavam tentando induzir a palavra dele. De forma que isso causou muitos danos para o apóstolo Paulo. Até prisões. Você sabe que isso existe, né? A ponto do apóstolo Paulo chegar a ser preso. O apóstolo Paulo, ele estava num barco, né? Estava num barco, navegando. E de repente, né? De repente ele se viu ali, né? Prisioneiro num barco. E precisava chegar num determinado destino. Onde era esse destino? Na ilha de Malta, que fica num país chamado Itália. Deus tinha avisado para Paulo que ele ia ter problemas. Deus tinha avisado de que Paulo ia encontrar tempestade, como encontrou. O navio naufragou, mas Deus disse: a carga vai se perder, Paulo, mas ninguém vai morrer. O que aconteceu? O barco se espedaçou. E conseguiram chegar em terra, todos a salvo. O que mais me chama a atenção, né? Aleluia. E havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Aleluia, glória a Deus. E quando chegou em terra, entendeu, Vânia? Quando chegou em terra ali, o frio da Itália não é igual ao do Brasil. O frio da Itália é gelo mesmo. Você está entendendo? De forma que, aleluia, glória a Deus. Filho de Lafayette passou aqui. Gostei de ver aquele menino, viu? Fazia tempo que eu não via ele. Olha ele lá, o filho do irmão Lafayette. Vai subindo ali. Jesus abençoe aquele jovem, Senhor. Jesus, o pai dele era presbítero. O Senhor já levou, Senhor, para a glória. Cuide dele, Senhor, onde ele vai lá. Não deixe o diabo tocar nele, Senhor. O pai dele servia o Senhor na congregação. Aleluia. De forma, né? Carro do bombeiro passou aqui agora, vai ali, ó. Aqui no Parque Juqueri. Vamos concluir essa mensagem que a chuva está aumentando. Entendeu? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando chegou em terra, todo mundo chegou a salvo. Chegou agarrado nos pedaços do barco, que alguns não sabiam nadar. Mas se Deus falou, está falado. Ninguém morreu afogado. A carga se perdeu. Chegou na terra, na areia, precisava fazer um fogo. Precisava fazer fogo
porque estava muito frio, estava muito gelado. Precisava se aquecer. Paulo foi pegar uns gravetozinhos, uns pedaçozinhos de madeira, pedacinho aqui, ó. Paulo foi pegar uns pedaçozinhos de madeira para quebrar, para quebrar, que como esse aqui quebrou, ó, para fazer um fogo para se esquentar. Rapaz, aleluia, a fúria do diabo foi tão grande com Paulo, porque Satanás sabia que a palavra de Deus ela vai chegar. Querendo ou não, ela vai chegar. Satanás sabia que a palavra de Deus ia chegar aí até você, que Deus ia falar contigo hoje, nesse sábado, que é para você se preparar. Se prepare, porque o diabo vai se levantar, para você não chegar naquela cidade, você não chegar naquele país, para você não entrar naquele lugar, naquela empresa. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo acendeu o fogo, Paulo já tinha fogo, mas precisava do fogo artificial. O frio estava terrível. Eu já desci de lá de cima do monte já. Eu já conversei com Deus lá em cima. Eu já estou indo para casa. Eu estou finalizando aqui com essa mensagem que Deus me deu aqui, antes de ir embora. Que está registrado em Atos, capítulo 28, que fala de Paulo na ilha de Malta. Quando Paulo acendeu fogueira, rapaz, não é que saiu uma cobra lá? A cobra estava escondida no meio dos matos lá, dos gravetos. A cobra veio e picou o dedo de Paulo. Aquela cobra enviada pelo diabo, ela picou o dedo de Paulo. E Jesus não deixou acontecer nada com Paulo. Porque Paulo estava vacinado com o sangue de Cristo. O veneno daquela cobra não fez efeito na vida de Paulo, não contaminou Paulo. Paulo sacudiu aquela cobra que ficou empendurada no dedo, sacudiu no fogo e Deus botou fogo naquela cobra e a obra de Deus foi feita, porque Paulo desembarcou na Itália, aquele país de maldade, aquele país que colocava os crentes dentro do Coliseu para os leões devorar, e a palavra de Deus chegou ali, naquele país, porque o grande missionário Paulo, aleluia, resistiu ao diabo, tocou fogo no diabo e entrou naquela cidade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Resistiu ao diabo, que ele fugirá de vós, porque Paulo entrou na Itália, aleluia, glória a Deus, e pregou o evangelho que Jesus Cristo deu para ele pregar. E a palavra de Deus, ela vai entrar. A palavra de Deus, ela ainda vai entrar em muitos lugares. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, ó Senhor. Sei que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na paz do Senhor, irmãos, fica com Deus. O que recebi do Senhor, entreguei para vocês. Amém. Glória a Deus.